Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama, fantasia e ficção científica chamado Jogos do Apocalipse. Alerta de spoilers a seguir. De manhã cedo, em Jakarta, James e Petra se beijam apaixonadamente na cama antes de começarem o dia. Ele implora a Petra para ficar mais alguns minutos, mas ela precisa ir para casa e trocar de roupa. Depois que Petra sai, James fica na cama por alguns momentos, antes de ir correndo para a escola. Quando ele chega, seu professor de filosofia, Sr. Zimmit, já está fechando a porta, mas Jamie a bloqueia com seu livro a tempo, então o professor permite que ele assista à aula. Quando a aula começa, os alunos expressam suas dúvidas se as coisas que aprenderam são úteis na vida real. James aponta que a maioria das pessoas se sai suficientemente bem na vida, apesar de não saber nada sobre filosofia. Zimmit argumenta que seus alunos não são como a maioria das pessoas. Ele afirma que eles têm a chance de resolver os problemas do mundo porque passaram o ano passado conduzindo experiências de pensamento para fortalecer suas mentes. Depois que os estudantes recontam suas experiências favoritas, Zimmit anuncia que eles passarão por um exercício final antes de se formarem. Zimmit instrui os estudantes a se imaginarem como um grupo de pessoas tentando sobreviver a um evento apocalíptico. O exercício começa com várias bombas atômicas explodindo enquanto a classe está em uma viagem em um complexo de templos na ilha de Java. Zimmit revela que a classe pode se abrigar em um bunker. Entretanto, o bunker é construído para 10 pessoas e são 21 alunos. James sugere que eles podem compartilhar camas e suprimentos, mas Zimmit observa que só há oxigênio suficiente para um grupo de 10 pessoas por um ano inteiro. Eles morrerão de hipoxia se insistirem em encher o bunker além de sua capacidade. Após inspecionar as instalações, o grupo volta para fora e testemunha as explosões à distância. Como há um espaço limitado no bunker, Zimmit diz aos alunos que eles terão que decidir quem pode entrar. Petra não gosta da ideia de escolher quem vai viver e quem vai morrer, então ela tenta deixar a sala de aula. Mas Zimmit a convence a ficar, observando que ela poderia ser a primeira aluna a ganhar um A+ em uma aula de filosofia. Quando isso não funciona, Zimmit diz a Petra que ele vai diminuir as notas dos outros alunos se ela sair. Então Petra volta para o seu lugar, percebendo que James poderia reprovar na aula se Zimmit fosse adiante com a sua ameaça. Não muito tempo depois, Zimmit instrui os alunos a escolherem um papel aleatório de uma caixa. Cada papel indica uma profissão, o que ajudará os outros a decidir se eles são dignos de entrar no bunker. Depois que James escolheu seu papel, Zimmit começa a tossir em volta para sua mesa. Ele faz a mesma coisa depois que Petra escolhe a dela. Depois disso, os outros estudantes escolhem suas cartas sem nenhuma interrupção e anunciam a profissão indicada. Quando Toby anuncia que é um poeta, Zimmit o mata com um tiro na cabeça. Ele explica que ninguém votaria para deixá-lo entrar no bunker, porque a sua habilidade é inútil. Enquanto os papéis definem seus conjuntos de habilidades profissionais, Zimmit observa que suas características na vida real permanecerão as mesmas na experiência. Quando Petra pergunta a Zimmit sobre o seu papel, ele revela que ele é a carta mágica, que possui um conjunto de habilidades não reveladas. Um tempo depois, os estudantes votam nas pessoas que podem entrar no bunker, com base em quem poderia ajudá-los a reconstruir a sociedade. Os estudantes escolhem Georgina, uma cirurgiã ortopédica, Chips, um carpinteiro, Andy, um eletricista, Omozed, uma senadora, James, um agricultor, Jack, um químico, Poppy, uma psicoterapeuta, Petra, uma engenheira e Bonnie, uma soldada. Para a última vaga, os estudantes são convidados a escolher entre Utami, uma cantora de ópera, e Zimmit. Petra argumenta que escolher Zimmit é muito arriscado, porque eles não conhecem seu conjunto de habilidades, mas Jack argumenta que o grupo pode sobreviver sem um cantor de ópera. Então os estudantes dão o último lugar a Zimmit, porque pensam que seu conjunto secreto de habilidades aumentará as suas chances de sobrevivência. Antes de entrar no bunker, James diz aos estudantes para levarem algum tempo para ficarem sozinhos, porque eles ficaram trancados dentro do bunker por um ano. Alguns minutos depois, James e Petra ouvem tiros por perto, e quando eles chegam à origem dos tiros, o grupo descobre que Zimmit atirou nos alunos que ficaram para fora. Zimmit afirma que os estudantes lhe pediram para fazer isso porque não queriam morrer por envenenamento ou radiação. Temendo que Zimmit se volte contra eles, Petra diz a James que ele não quer que ele fique com eles no bunker. James diz aos outros estudantes para colher plantas para o seu jardim hidropônico e também lhes diz secretamente para
para ir em frente ao bunker sem Zimmit. Não muito tempo depois, Zimmit percebe que os estudantes o deixaram para trás. O bunker não foi fechado quando ele chega, mas James o tranca para fora quando ele tenta entrar. Nessa noite, Petra vai até a entrada e abre a porta interior para ver se Zimmit ainda está do lado de fora. Atrás das portas de vidro, ela vê Zimmit, que já está doente por causa da radiação, segurando uma placa afirmando que ele é o único que sabe o código de saída. Quando Petra fala ao grupo sobre o código de saída, alguns duvidam se eles precisam dele para sair. Georgina pensa que Zimmit está apenas zombando deles, porque sabe que a ideia de não poder sair iria incomodar o grupo durante os próximos 12 meses. Mas ela logo percebe que pode ser a maneira de Zimmit se vingar deles. Como eles não conseguem abrir a porta devido à radiação, mas Andy observa que eles terão que esperar mais 364 dias para saber se é necessário um código para deixar o bunker. Após um ano, James tenta abrir a porta, mas o painel lhe pede um código de saída. O grupo tenta várias maneiras de quebrar a porta, mas logo percebem que ela é a prova de estilhaços. Logo, o grupo fica sem alimentos e suprimentos. É quando Andy morre de um aneurisma. O grupo relutantemente come seus restos mortais para sobreviver. Semanas depois, alguns deles pedem ajuda para acabar com suas vidas, porque não conseguem suportar as coisas que tinham feito. Não muito tempo depois, o resto do grupo morre porque esgotou seu suprimento de oxigênio. Após o exercício, Zimmit revela que era o único que sabia o código de saída porque construiu o bunker. Na próxima experiência de pensamento, Zimmit revela que seus papéis têm um detalhe adicional que os ajudará a escolher quem deve ir para dentro do bunker. Depois de verificar o seu papel, James descobre que ele é gay e Zimmit observa que James pode ser colocado para fora, uma vez que os bunkers devem produzir pelo menos um bebê saudável durante o seu confinamento. Entretanto, James aponta que ele ainda pode engravidar uma menina apesar de ser gay, então eles o escolhem para ir para o bunker. O cartão de Georgina revela que ela foi exposta ao vírus Ebola durante uma viagem à Uganda, então os estudantes decidem colocá-la para fora porque ela poderia matar o grupo inteiro se ela estiver infectada. Os estudantes escolhem então uma gerente de investimento chamada Plum, porque ela carrega 5 milhões em ouro e outros materiais preciosos devido ao seu medo do apocalipse. Chips descobre que ele é estéril, mas o grupo ainda o escolhe porque as suas habilidades são necessárias para construir uma nova infraestrutura. O papel de Petra revela que ela é também uma engenheira elétrica, por isso ela mantém sua posição no bunker. Andy revela que ele tem uma doença óssea progressiva que eventualmente o deixará imóvel, então o grupo o coloca para fora, já que Petra pode substituí-lo. Poppy também é colocado para fora, porque o seu útero foi removido devido a uma ameaça de câncer de ovário. Carvey, que conseguiu o papel de agente imobiliário, é votado para entrar, porque ele também trabalha como parteiro. Mosed e Bonnie mantêm suas vagas no bunker, porque os detalhes adicionais não representam riscos para a sobrevivência do grupo. O grupo também vota em Nelson, um trabalhador doméstico, depois que Mosed os convence que eles precisam de mais pessoas de classe trabalhadora para sobreviver. Enquanto Toby tenta revelar os detalhes adicionais do seu papel, Zimmit de repente atira na cabeça dele. Zimmit afirma que o espaço de Toby pertence a ele, e alguns membros do grupo concordam porque ele ainda é o único que sabe o código de saída. Os estudantes que não foram escolhidos tentam escapar, mas uma explosão atômica os mata. Naquela noite, Petra percebe que James não está na cama, então ela procura por ele e o encontra fazendo amor com Jack. James a vê e para pedir desculpas, mas Petra está muito chateada para falar com ele. Quando Bonnie lhe pergunta por que ela está chateada, Petra é obrigada a revelar que encontrou James e Jack na cama juntos. Plum aponta que Petra ainda pode carregar o bebê de James, mas James diz que se sente desconfortável dormindo com meninas. Cavi aponta que eles têm que começar a procriar logo, então os membros heterossexuais do grupo escolhem seus parceiros. Como James é homossexual, Cavi observa que o único parceiro viável para Petra é Zimmit. Não muito tempo depois, Petra pega Zimmit pela mão e o leva para a cama, mas James o segue para dizer a Petra que ele ainda ama, mesmo que não queira fazer amor com ela. Nenhuma mulher fica grávida após 10 semanas de relações sexuais, então Zimmit sugere que eles mudem seus pares. As meninas devem ter múltiplos parceiros e todos os homens deveriam contribuir. Entretanto, Bonnie expressa sua aversão a ser forçada a dormir com alguém de quem ela não gosta. Ela diz a Zimmit que ela o matará se ele a obrigar a fazer qualquer coisa que ela não queira. Então Zimmit deixa a sala e volta com uma arma de fogo. Ele força todos, menos Bonnie, a sair do quarto sob a ameaça da arma. Todos os estudantes cumprem, exceto Jack, que se esconde num canto. Enquanto aponta a arma para Bonnie, Zimmit lhe diz que eles não podem debater sobre seus sentimentos quando a extinção deles está em perigo. Bonnie desafia Zimmit a atirar nela, depois de frisar desafiadoramente que ela continuará fazendo apenas o que quer. Então Jack aparece
do esconderijo para enfrentar Zimmit. Bonnie pega imediatamente a pistola de Zimmit quando ele a deixa cair. Os outros estudantes observam desesperados da janela enquanto Zimmit e Jack lutam um contra o outro. Zimmit ganha vantagens e estrangula Jack, mas Jack consegue apunhalá-lo no ouvido com um lápis. Quando Zimmit se levanta, ele se dirige para a entrada do bunker, depois de observar a destruição lá fora por alguns momentos. Ele entra com um código no painel para abrir a porta. O fogo corre imediatamente para o bunker, matando a todos e acabando com o exercício. De volta à sala de aula, James pergunta a Zimmit por que ele teve um ataque de tosse depois que ele e Petra pegaram suas cartas. Zimmit não consegue dar uma resposta satisfatória, então James corre para sua mesa para pegar a caixa que segurava as cartas. Quando ele olha para dentro, James descobre que a caixa tem um compartimento escondido contendo várias cartas para um agricultor gay e outro compartimento contendo cartas para um engenheiro de estruturas. Ele conclui que Zimmit o fez pegar um papel primeiro para que ele fosse um agricultor orgânico gay, não importando qual cartão ele pegasse. Zimmit então trocou o compartimento para garantir que Petra fosse uma engenheira de estruturas. Zimmit alega que manipulou os cartões para fazer James ver que ele está sendo impedido por ter muitos privilégios e boa sorte, mas James pensa que Zimmit fez isso porque quer se vingar dele. James e Petra pedem para fazer outro exercício. Zimmit concorda, mas ele transforma James em um florista gay em vez de um agricultor. Próximo exercício leva um grupo a uma ilha. Assim que eles chegam, Zimmit corre para o arsenal do bunker. Então ele coloca uma pistola em sua bolsa e esconde uma espingarda atrás de uma máquina. Mais tarde, Petra se aproxima de Zimmit, enquanto ele relaxa lá fora e se oferece para abraçá-lo. Quando Zimmit pergunta por quê, Petra explica que sabe o quanto tem sido difícil para ele. Então ela revela que fará algumas mudanças que Zimmit não vai gostar. Mais tarde, Petra pede aos estudantes que confiem a ela o processo de verificação para a admissão no bunker. Quando os alunos concordam, Petra escolhe vários alunos que foram recusados anteriormente. Petra escolhe Mitzi, uma leiloeira de vinho com um QI de 200, Beatrice, uma estilista, e Todd, que também é campeã de pôquer, além de ser uma poetisa. Zimmit revela então que vai reduzir as notas de Petra por causa de suas más escolhas. Zimmit ameaça baixar ainda mais as notas de Petra quando ela escolhe Russell, um arpista com autismo, Georgina, que pode estar infectada pelo ebola, e Utami, a cantora de ópera que foi diagnosticada com câncer de garganta. Outros membros do novo grupo incluem Jack e um fabricante de gelato chamado Parker. Zimmit fica desesperado quando Petra escolhe James, então ele procura sua arma para forçar o novo grupo a sair do bunker. No entanto, ele descobre que a arma de fogo sumiu quando olha em sua bolsa. Ele imediatamente percebe que Petra a havia levado quando o abraçou mais cedo. Petra lhe devolve a arma, mas o carregador está vazio, então ela dá a Zimmit 2 balas e o aconselha a guardá-las para usá-las quando ele precisar delas. Assim que Zimmit leva as balas, Jamie aponta o rifle para ele e pede que ele saia. Zimmit aponta que eles não têm um código de saída, mas Bonnie revela que ela o memorizou quando ele inseriu o código na última interação. Depois que Zimmit sai, Petra observa que não vai entrar no bunker, então ela escolhe Bonnie para o último lugar. No entanto, Bonnie se recusa a permitir que Petra se sacrifique, então ela escolhe Chips ao invés dela. Petra pretende escapar com os membros restantes em um barco, mas Chips tem a chave. Quando ela se aproxima de Chips para pegar as chaves, Chips a puxa para dentro do bunker e aperta rapidamente o botão para fechar as portas, mas ele sai do bunker antes que as portas possam se fechar. O grupo do lado de fora do bunker logo sai do barco para evitar as bombas atômicas. À medida que os dias passam dentro do bunker, Petra e os outros se entretêm jogando poker, apresentando as peças de Shakespeare e recitando poesias. Com peças de reposição da casa de máquinas, Petra constrói uma harpa para Russell tocar, enquanto Utami canta. Após um ano, o grupo deixa o bunker e percebe que as bombas atômicas nunca chegaram à ilha. De volta à sala de aula, Zimmit prevê que o grupo não voltará a Jakarta para reconstruir a sociedade porque não tem as habilidades necessárias. Zimmit argumenta que eles simplesmente morrerão na ilha e Petra concorda que eles não sobreviverão, mas eles não se importam porque aceitaram que a morte é inevitável. Logo, uma bomba atômica aterrissará na ilha, mas não explode. Quando James tenta detoná-la, Zimmit dispara um tiro de advertência para detê-lo. Zimmit sobreviveu, se escondendo em uma caverna para evitar a radiação. Ele logo percebeu que as bombas nunca afetaram a ilha quando ouviu um grupo emergir do bunker. Zimmit ameaça atirar em James com sua última bala, mas o grupo se alinha para protegê-lo. Então James detona a bomba atômica para acabar com suas vidas. De volta à sala de aula, Jack supõe que Chips deixou o bunker para ficar com o amor da sua vida. No entanto, Chips explica que ele tem uma razão diferente. Ele fez uma experiência de pensamento própria. Em seu exercício, eles encontram outra ilha desabilitada, mas ele acaba sendo o único homem entre o grupo porque os outros homens morreram em outros acidentes. Apesar de serem estéreis, as 6 mulheres restantes estavam dispostas a dormir com ele porque
ele era sua única chance de engravidar. Os alunos logo deixam a classe, mas Petra fica para trás para enfrentar Zimit por implicar com James. Ela aponta que punir James não foi sábio, porque ele não sabe nada sobre sua relação secreta com Zimit. Petra diz a Zimit para deixar James em paz, porque ela o ama. No entanto, Zimit tem ciúmes de James porque acha que ele não é inteligente o suficiente para Petra. Zimit implora a Petra para permanecer em Jakarta com ele após a formatura, mas ela diz que isso não pode acontecer. Quando Petra sai, Zimit vai ao seu escritório e abre uma gaveta onde está sua arma. Poucos instantes depois, um tiro ecoa em toda a universidade. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.